Teherã, metrópole efervescente com 14 milhões de habitantes. O cotidiano agitado faz da capital do Irã, no Oriente Médio, uma megalópole como qualquer outra. Teherã, domingo, e um movimento infernal. Gente para todo lado, como se fosse um dia comum no Brasil. Por que parece um dia comum aqui, cheio de gente pela rua? Porque hoje é domingo, aqui é domingo, é como se fosse uma terça-feira no Brasil. Então domingo é dia normal, segundo dia de semana. Sexta-feira é o dia de descansar. Sexta-feira é tudo fechado. Dia de orar, de rezar. Tudo. Ali, o iraniano morou no Brasil por 10 anos, por isso que ele está dando essa informação e fala tão bem o português. O trânsito flui pelas largas avenidas sem grandes engarrafamentos, pois aqui há também rodízio de automóveis. Pelo visto, funciona melhor do que o rodízio de São Paulo. Mas o trânsito de Teherã e de outras cidades do Irã tem algumas peculiaridades. Um jeitinho iraniano que faz as coisas funcionarem de maneira surpreendente. Agora você vai ver como se atravessa a rua aqui no Irã. Você vai viver essa emoção porque vocês vão pela câmera, tá bom? Vamos lá. As pessoas vão metendo a cara. Ali vai mostrando. Ó, cuidado ali. Olha isso. Olha isso. Olha isso, carro. Olha. E vai entrando no meio. Vai entrando no meio e assim a gente atravessa. Ali. Isso pra gente é uma loucura e pra vocês é normal. Pra quem vive aqui já acostuma, né? E como é que é o índice de atropelamento e acidente? Muito pouco. Não, todos os brasileiros que vêm aqui, no começo, estranha. Mas no final, depois de uma semana, acostuma a passar igual o iraniano aqui na rua. É impressionante e funciona. Programa especial. Mas esse povo que parece maluco no trânsito é, de fato, um dos mais acolhedores do mundo. Apesar de o Irã ser marginalizado pelo Ocidente e acusado de pertencer ao eixo do mal. Essa família, num churrasco de fim de semana, fez questão de que eu aceitasse quer dizer, 2 pedaços de frango. Very nice. Foi fácil me entender com essas pessoas, sem que soubéssemos a língua um do outro. Um intérprete apareceu e me ajudou a dizer-lhes que estava encantado com a recepção. Ok. Merci. Merci. Essas pessoas amáveis são descendentes do antigo povo persa, que já conquistou um grande império no Oriente Médio e também foi muitas vezes vítima de ocupações por causa de sua localização privilegiada. O Irã é parte de uma região que um dia foi o Império Persa. Fica entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. É um corredor entre a Ásia e a Europa. Rotas comerciais importantes passaram por aqui. A mais famosa foi a histórica Rota da Seda, determinante na aproximação entre o Ocidente e o Oriente. Há cerca de 2.550 anos, o Império Persa envolvia o norte do Oriente Médio, parte do norte da África, sudoeste da Ásia e do sudeste europeu. O primeiro imperador foi Ciro, embora tenha sido um grande conquistador e erguido o maior império da história até aquela época. Ciro foi o autor da primeira carta sobre os direitos humanos. Nesse prédio funciona o Museu Nacional do Irã. Lá há muitas peças antigas importantes. A que mais chama atenção é o cilindro de Ciro, que é a primeira carta sobre os direitos humanos da história da humanidade. Aqui o imperador defende o respeito às culturas e religiões dos povos, mesmo aqueles conquistados por ele. Os conceitos de tolerância e respeito estão marcados para sempre nessa peça. Dario, o grande genro de Ciro, ampliou o Império Persa. Pouco mais de 500 anos antes de Cristo, construiu, no sul do Irã, a capital Parsé, na época conhecida como a mais rica abaixo do sol. Hoje os iranianos a chamam de Trono de Jamshid, o antigo rei persa. Surpreendentemente, encontram-se em suas ruínas esculturas que remetem à amizade entre povos, em vez de grandes batalhas e conquistas. Pessoas de diferentes etnias trazem presentes ao rei. Soldados com espadas na cintura
são retratados de mãos dadas. A glória do Império terminou 330 anos antes de Cristo, quando Alexandre, o grande rei da Macedônia, conquistou a Pérsia, derrotando Dario III. Depois da vitória, Alexandre passou a chamar Parsé de Persépolis, cidade dos persas em grego. Seu exército pilhou o maior símbolo do Império. Centenas de toneladas de tesouros foram levadas. A bela Persépolis ardeu em chamas. Hoje, as ruínas da antiga capital recebem visitações turísticas. O passeio é um mergulho na história da Pérsia e da humanidade. Não foi somente Alexandre o Grande que ocupou a Pérsia. A presença inconveniente de invasores fez parte da história da nação ao longo dos séculos. Se somados esses períodos, a Pérsia esteve sob ocupação por 800 anos. A invasão árabe no século VII foi a que mais influenciou a trajetória da Pérsia. Até então, a religião da nação era o zoroastrianismo, criada pelo profeta Zaratustra, chamado pelos gregos de Zoroastro. É considerada a primeira religião monoteísta. Foi durante a ocupação árabe que a Pérsia se tornou muçulmana. É comum encontrar nas residências e nos templos uma espécie de ar-condicionado com tecnologia milenar. São os badirês. É impressionante como é fresco aqui.